Vocês sabem quais são os principais problemas quando a gente vai estudar o candomblé, estudar a história do candomblé e até às vezes quando a gente vai falar sobre a história do candomblé? Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Tom Lorê e esse aqui é o canal Historiando Axé. São 4 os principais problemas que eu encontrei estudando a história do candomblé e quando eu tento falar sobre a história do candomblé e mostrar que o candomblé não é bem assim como a gente vê por aí em redes sociais, a gente vê se falar de forma em geral. E eu venho trazer nesse vídeo um pouco sobre esses 4 problemas. O primeiro é o nagocentrismo. O que seria esse nagocentrismo? É entender que o candomblé se resume principalmente à história e à origem do candomblé. Se resume ao candomblé Quetu, ou seja, o candomblé Nagô-Iorubá. O que a gente vai entender, achar e encontrar sobre a história do candomblé está normalmente resumido à história do candomblé de origem Nagô-Iorubá. O que é um erro, porque o candomblé, a sua origem é muito maior do que isso e tem um entrelaçamento cultural muito maior do que isso. Então essa visão nagocêntrica que bota o candomblé Quetu como o principal, o mais puro, o mais relevante, o mais importante, a origem todo do candomblé, é um erro e acaba dificultando a história e a compreensão da história do candomblé. Inclusive, quando você vai passar essa história adiante, a dificuldade você tem de tirar da mente das pessoas que não é bem assim, isso daí é a visão do candomblé Quetu, ou seja, a visão nagocêntrica. O candomblé tem outras vertentes, tem outras influências e tudo mais. Então, isso é o principal problema da história no estudo da história do candomblé. O segundo é o apego ao prisma soteropolitano, ou seja, não se resume só ao ver o candomblé de origem Nagô-Iorubá como a origem do candomblé, mas ver somente Salvador como a origem do candomblé. Os principais e primeiros candomblés estão resumidamente em Salvador, o que é um erro, porque tem grande influência do candomblé até Nagô-Iorubá, vindo do recôncavo baiano, de Cachoeira e dos seus entornos. Então, olhar só a visão nagocêntrica e soteropolitana é um erro e dificulta, acaba criando obstáculo para entender e compreender o candomblé como um todo, a sua história, a sua cultura, a sua formação. O terceiro erro, o terceiro problema, o terceiro obstáculo, dificuldade é o não estudo de outras religiões tradicionais. Por exemplo, quando vai entender o que é o candomblé, quando você tem dificuldade de compreender algo que existe dentro do candomblé e vai buscar dentro da sua africanidade a origem, as pessoas vão somente em busca da religião tradicional iorubá, ou até do culto de Fá, mas nunca vai procurar no culto de Vodun, na religião, no culto de Inquice. Então, acredita e só vê que toda e possível origem do candomblé, inclusive das coisas que existem dentro do candomblé Quetu, você se não encontra resposta aqui no candomblé, aqui dentro das casas tradicionais, você só vai obter na religião tradicional iorubá, o que é um erro. O candomblé Jeje e a cultura de Vodun e de Inquice influenciou o candomblé como um todo, inclusive o candomblé Quetu. Então, o fato de não estudar as outras religiões tradicionais africanas, de outras partes, de outras etnias, outras especificidades religiosas e culturais, nos impossibilita compreender como um todo a origem e a formação também do candomblé. O quarto, mas que na verdade é uma complementação geral dos outros 3, é o outro prisma, que é o Nagô soteropolitano fechado às 3 casas ditas como matrizes do candomblé. Ou seja, quando vai falar de origem, história, cultura do candomblé, formação do candomblé, é Casa Branca do Engenho Velho, Opó Fanjá e Gantuá. Só olham essas casas como tudo que vai falar sobre o candomblé como um todo, sempre olha a história dessas 3 casas de candomblé para resumir a história do candomblé como um todo. O que torna e reforça esse erro. Ou seja, a visão que a gente deveria ter do candomblé macro, sendo o candomblé uma religião brasileira de matriz africana, que surgiu na Bahia da adaptação dos diversos cultos religiosos que chegaram em Salvador e no Recôncavo Baiano, que isso sim é o candomblé, mas quer olhar o candomblé como a origem do candomblé do Barroquinha, que originou a Casa Branca do Engenho Velho, que originou o Gantuá, que originou o Opó Fanjá. Isso é um recorte muito pequeno e torna-se muito errado quando você vai usar esse pequeno recorte para falar do candomblé como um todo. Não há problema nenhum quando você vai estudar esse recorte para justamente se aprofundar na origem realmente
do candomblé Quetu originário, da candomblé do Barroquinha, da Casa Branca, do Apofonjá ou do Gantuá. Não há problema algum, mas quando a gente vai falar do candomblé como um todo, é um recorte errado, porque acaba apagando outras casas de candomblé, como o Alaquetu, como a Casa de Oxumaré, como o candomblé do Cajá, como diversos outros candomblés que existem, tanto o Jeje, como o Sejarrundê, como o de Angola, como o Tombenci, foram importantes na formação do candomblé. Que existiu, sim, o entrelaçamento de ideias na formação, no estabelecimento do candomblé, a convivência entre sacerdotes de uma casa, mesmo sendo de outra nação, e isso acabou fazendo com que algumas peculiaridades de culto migrassem de uma roça de candomblé para outra, assim como aconteceu de diversas formas em diversas épocas da formação do candomblé. Então, isso é importante para entender o candomblé, sua história, sua formação, seu estabelecimento aqui no território brasileiro. A gente precisa entender as religiões tradicionais, todas elas. A gente precisa entender que o candomblé não é só Bahia, a gente precisa entender a gente precisa entender que o candomblé não é só Salvador. Quando a gente vai falar da origem do candomblé, a história do candomblé, a gente precisa também ir para a Cachoeira, ir para o Recôncavo Baiano. A gente precisa estudar as outras nações para entender, por exemplo, que cargos, como exemplo, a função do ogã migrou de um candomblé para o outro, o formato que o atabaque é tocado, a sua organização e o nome que é utilizado no candomblé como um todo migrou do candomblé Jeje, o paó tocado migrou do candomblé Jeje. São muitas coisas que migrou de um candomblé para o outro. Então, esses são os principais obstáculos quando a gente vai estudar a história do candomblé. Entender de verdade o candomblé como um todo. E quando a gente vai passar, é a dificuldade das pessoas compreenderem que o candomblé é só Casa Branca do Rio Velho, ou Pofonjá, ou Gantuá. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de vídeos como esse aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Bom, agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.